Depois da classificação, nós passamos à regressão, que é muito parecido com a classificação. É uma técnica de mineração parecida, no sentido que ele utiliza dados de instância para tentar prever a classe. Só que a grande diferença, na classificação, a classe ela é nominal, certo? Então é bom pagador, mau pagador, vai chover, não vai chover, ou uma possibilidade intermediária de chover, né? Poderia ter várias opções, classificação de animais, né? Poderia de espécie, né? Na classe poderia ter mamífero, réptil, anfíbio, certo? Na regressão não, a gente tem apenas números, certo? Então é muito parecido com a classificação, mas a gente tem que entender como analisar o resultado, certo? Então a gente não tem dados categóricos, né? Como foi dito, certo? Não há tabela de confusão, tá? Por quê? Porque você não tem categorias para verificar se ele acertou a categoria ou não. Existe assim, vamos supor que o resultado na classe lá seria 10 para uma determinada instância. Aí ele previu 6. Aí ele vai mostrar o valor real, né, que era 10, e o valor previsto foi 6. Né, mostrar a taxa de erro dele, certo? Mas para a regressão ser relevante tem que ter correlação, tá? Uma correlação significativa. O que é correlação, né? Por exemplo, duas variáveis, vamos supor isso aqui, ó, seria por altura e peso, né? Em todos esses casos, altura e peso. Se eu peguei esse primeiro caso aqui, ó, o que acontece? Altura aqui embaixo, peso. Peso é o que? É uma consequência da altura, certo? Normalmente. Então aqui a variável é independente e aqui a variável dependente. O peso depende da altura, certo? E nesse gráfico aqui eu tenho uma correlação ruim, certo? Ela é uma próxima de fraca, próxima de zero. Por quê? Os dados estão muito dispersos. Você vai ter que ter uma pessoa, por exemplo, alta, né? Aqui são as pessoas mais baixinhas, chegou aqui uma pessoa alta. Você vai ter uma pessoa alta com pouco peso e uma pessoa alta com muito peso, né? E um caso ou outro, tudo bem, mas a gente está vendo que vários aqui estão dispersos, né? Então é o que a gente chama de correlação fraca, ou ausência de correlação, né? Quando a gente vê um dado desse, a gente vai descartar, certo? Uma base de dados que deu isso aqui, o algoritmo chegou a uma correlação dessa, a gente vai descartar. Não necessariamente zero, mas próximo de zero, certo? Já essa aqui, eu tenho uma correlação positiva. O que acontece? Aumenta o peso, aumenta a altura, aumenta o peso, certo? A correlação ela tem que estar sempre entre 1 e menos 1. Quanto mais próximo de um dos dois, melhor, né? Mais forte. Então aqui está chegando próximo de 1, que é uma correlação positiva. Quer dizer que o peso influencia positivamente, a altura influencia positivamente o peso, certo? Uma correlação negativa, a gente já não poderia mais usar altura e peso, né? Então o que acontece? Eu teria uma variável aqui que à medida que ela aumenta, essa diminui, certo? Vamos supor, né? É um exemplo até meio bobo, né? Aqui a quantidade de saques e aqui o saldo, né? Claro, quanto mais saques você faz, menos saldo você vai tendo, né? Então é uma correlação negativa. Quanto mais saques eu faço, menos saldos eu vou tendo, certo? Seria mais perto de menos 1. Também forte. Uma forte positiva, outra negativa. E aqui uma correlação, tá? Aqui na verdade aqui é uma fraca, né? Perdão. Aqui é uma fraca porque aqui tá bem, os números quase formam uma reta, né? Os pontos. E aqui, tá? Os números que compõem a previsão escapam um pouquinho de uma reta, né? Aqui sim eu consigo passar uma reta pegando praticamente todos os pontos, né? Então é uma forte correlação, certo? O que a gente, numericamente falando, forte correlação muito próximo de 1, né? 0,9, né? 0,8, certo? 0,7 para baixo, algumas bibliografias já costumam classificar como fraca, né? Como fraca, certo? Ou 0,1 ou menos, ou 0,7 ou menos 0,7, né? Seria um intervalo, esse intervalo já considera fraco. Algumas bibliografias consideram 0,6, 0,5, certo? Isso varia, certo? Então, quando eu falei aqui que teria uma possibilidade de uma linha imaginária, é como se eu pegasse uma reta que passasse pelo menos a mesma distância de todos da média de todos os pontos. Isso é, a distância desse ponto para a reta, a distância desse ponto da reta, a distância desse ponto para a reta. Se eu fizer tudo, somar tudo e tirar uma média, certo? Eu vou conseguir saber um ponto que está bem no centro de todos os pontos, né? Eu tiro a média e calculo o erro, né? Em relação à média, tá?
e aí eu vou descobrir uma reta que está o mais próximo possível de todos os pontos. Se ela consegue estar próximo de todos os pontos, tudo bem. Agora aqui não tem como achar essa reta, né? Aí teria que ser um outro tipo de regressão também, não linear. Então nós vamos pegar um exemplo, para ilustrar isso que nós estamos falando. Vamos pegar no ECA uma base de dados que mostra um benchmark de CPUs, né? Tem uma série de informações que a gente não precisa entender, né? O legal da mineração é isso, que o minerador ele não precisa ser especialista no assunto, certo? Ele tem que saber interpretar o resultado e falar assim, ó, tais variáveis têm relação, não tem correlação, ou entregar uma base de dados assim com a classificação para o especialista analisar. Então, mesmo que a gente não entenda a maioria dos campos, tá, não há problema, certo? Por exemplo, esse aqui, por exemplo, é fácil de entender, é o mínimo de memória em kilobytes, máximo de memória em kilobytes, certo? O tamanho da cache. Então são coisas que assim, talvez seja mais fácil a gente entender, mas tem muitas coisas assim que são muito específicas da área de arquitetura, certo? Então tá, vou pegar esse banco de dados no ECA, esse dataset no ECA. Ele já vem com ECA, tá? Esse aqui eu não botei nem mexi nele, tá original. Então tem lá 209 instâncias. Não mostra a cor para mim, porque a classe, tá, ela é numérica. No máximo que vai te mostrar média, desvio padrão, mínimo, máximo, certo? Se eu for olhar aqui os dados, tá igualzinho que a gente viu na classificação. A diferença aqui é número, certo? Então vamos lá para a classificação. Tá? Vou pedir aqui para vir, eu vou na regressão linear mesmo, tá? Tem outros tipos de regressão, mas vou na linear. Para a gente poder ver a previsão, eu tenho que mudar essa opção aqui, ó. Mostrar a predição, output, predictions, né? E ok, vamos lá. Nesse caso, esqueci, né? Vamos fazer o 0R, né? Para a gente ver se realmente ele fez alguma coisa relevante, certo? O 0R ele chegou a uma fraquíssima correlação, ó, coeficiente de correlação próximo de zero, né? Menos 0,14. Então eu não confiaria nesses dados, certo? Vamos ver agora a função de regressão linear. Ó, ele chegou a uma forte correlação, tá? É porque o cálculo foi melhor, certo? A forma de achar essa reta foi melhor. Não é que os dados estavam mais dispersos, são os mesmos dados, né? Mas o cálculo do 0R não favoreceu a reta, aquela reta, certo? Então aqui eu tenho um índice de correlação muito maior. Aí fica aceitável ver as previsões, olha lá. Vamos dar uma analisada nas previsões, ó. A primeira instância, tá? O valor era 70, tá? Ele previu 87, então teve um erro de 17 aqui, né? A segunda era 116, ele teve um erro de previu 119, teve um erro de 3. Então a gente vai linha por linha, a gente pode analisar, ó. Esse aqui era 248, ele previu, né, 361, foi um pouquinho longe, né, em relação de forma absoluta, mas se a gente fosse fazer uma divisão em vez de forma relativa, talvez não estaria tão gritante, né, esse erro, certo? Deixa eu ver se tem um caso aqui com erro próximo de zero, né? Próximo de zero aqui, ó, chegou um aqui que ele praticamente fechou a conta, né, certo? Bom, então o que acontece? A gente tem uma prova que esse algoritmo funciona ou não, certo? Se eu quiser dar uma olhadinha em alguns detalhes a mais, eu venho aqui clico no botão direito, certo? E clico aqui no classificador de erros, né? Ele vai mostrar isso aqui pra gente. Isso aqui, o que significa? Calma que não é exatamente um gráfico de dispersão dos dados, né? Ele é aqui, no eixo X, ele tem a classe, isso é o valor real. E no eixo Y, que ele previu, certo? Então, quanto mais tiver numa reta, de fato, né? Ele vai ter um erro pequeno. Você pode ver que no centro aqui, eu tenho um xzinho bem pequeno, olha só. Olha lá. A classe era 405, o erro, né, ele viu 373, houve algum erro. Agora, se eu pegar um X grande, ele já vai estar fora da reta, olha lá. Era 99, né, era 368, ele previu 99, tá? Bem abaixo da reta, certo? Então, não é uma reta de dispersão dos dados, da base de dados. É uma reta de dispersão da previsão com a classe, certo? Se eu pegar esse aqui, o erro é mais gritante ainda, ó.
era 1105, ele previu 648, né? Então, é uma análise que a gente pode fazer, quanto mais centrado isso aqui tiver, melhor, né? Por que tem um acúmulo aqui? É porque, como assim, são previsões, né? Quanto menor o valor real, menor o índice de erro, né? Então, vamos supor que aqui tem um número de performance do processador que seja 1 real, né? Aí a variação dele vai ser bem pequena, vai ser 1,5, 0,9, sei lá. Então é muito menor do que um caso em que a performance do computador foi 1150, qualquer diferença vai ser gritante, né? Para um valor tão alto, certo? Então, se a gente for dar um zoom aqui, ó, a gente vai poder, eu vou dar um zoom bem no comecinho aqui, clico em submit, olha lá, quando a gente dá um zoom parece que a coisa está meio dispersa, né? Mas olha lá, aqui são só valores baixos, ó. 21, eu vou pegar aqui nessa ponta aqui, ó, 34, certo? Então, de forma absoluta, os erros são baixos aqui, não estou dizendo proporcionalmente, certo? Então, esse é o nosso primeiro vídeo de regressão. Nós vamos ver outras possibilidades, vamos analisar casos reais também, certo? Como a gente fez em classificação. E até o próximo vídeo.